começar hoje uma live muito interessante sobre problemas emocionais e câncer. Sempre lembrando que câncer tem cura. Eu já tive câncer, por sinal, no pâncreas, com metástase no fígado, um câncer muito raro, um câncer genético. Estou vivo há 28 anos para contar minha história e para ajudar você que está passando por esse momento delicado, esse momento difícil. Lembre sempre, existe esperança enquanto houver vida. Muitas pessoas pedem esperança exatamente no momento em que mais precisam cuidar da saúde. E esse tema do problema emocional tem sido citado muito por pessoas que eu acompanho, por pessoas que eu tenho contato, pessoas com câncer, claro. E acho que vale a pena a gente desenvolver um pouco mais essa ideia e saber até que ponto isso vai ter uma relação com você ou não. Então, olha que interessante, as pessoas sempre têm comentado comigo que minha mãe teve câncer porque ela estava deprimida. Meu pai teve câncer porque ele estava se sentindo culpado. Sempre surgem essas relações emocionais. Muito da depressão, muito da culpa, ou posso colocar também, ainda não ouvi, mas podemos pensar, ele tinha muita raiva, ele ficava com muita raiva e desenvolveu o câncer. E isso é um tiro no pé. E eu vou explicar por que é um tiro no pé, essa visão de atribuir exclusivamente a parte emocional à formação do câncer e até mesmo a progressão dessa doença. E por que ela é um tiro no pé? Eu nem vou falar da parte científica ainda da relação emocional do câncer. Vou falar dos problemas que são escondidos, que são ocultados pelas pessoas que procuram enxergar na parte emocional, que é necessária, que é importante, mas deixam de enxergar aquilo que é real. Olha que bacana. Já é sabido, já é conhecido que fumar causa câncer. Isso já é conhecido desde 1930, já tem trabalhos. Dr. Dawes, que é um médico inglês, foi um médico inglês, ele foi um dos primeiros a publicar sobre isso. E já se sabe que o cigarro causa câncer. Isso aí não existe dúvida. E muitas vezes a pessoa, ela se apoia numa bengala chamada emocional para manter o mau hábito que ela tem. Não, o que eu tenho, o câncer que eu tive é por um problema de depressão, o câncer que eu tive é um problema de culpa que eu sinto, o problema de câncer que eu tenho é um problema de raiva, não sei, qualquer um dessas emoções, dessas vibrações emocionais. E essa pessoa deixa de mudar um hábito que ela enxerga, porque é muito difícil lidar com o emocional, por isso talvez seja uma das partes fundamentais no tratamento do câncer, e ela começa a se apoiar em problemas emocionais que ela não se coloca para modificar e fica apoiada nesse problema emocional sem mudar aquilo que é real. Por exemplo, o fumo. Quem fuma tem chance de formar câncer de lábio, câncer de língua, câncer de boca, câncer de faringe, laringe, esôfago, pulmão, bexiga, coração e diversos outros órgãos aí estão associados a câncer, associados ao fumo. Então, olha que situação delicada. Muitas vezes eu vejo o apoio das pessoas na parte emocional e não tiram aquilo que é real, não tiram a trave dos olhos daquilo que é real, acreditando que aquele problema físico, o fumo não tem relação alguma. Ele tem, e ele é extremamente grave em relação a isso. Bom dia, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Então, olha que bacana. A Pri colocou aqui, problemas emocionais e câncer, eu vou fixar no comentário a relação disso. E aí a pessoa se apoia de novo, já vi diversos relatos, até mesmo li e tive contato com pessoas, falaram, eu tive câncer porque eu estava muito deprimida. A depressão formou câncer em mim, né? Então, antes da gente se apoiar na depressão, no sentido de apontar o dedo para ela e falar que ela é culpada,
ou se apoiar na culpa, a pessoa não conseguiu fazer algo pela família ou por alguém, se sente culpado, isso vai formar câncer, a pessoa sente muita raiva, fica muito nervosa, isso vai formar câncer. Antes da gente olhar para esse universo importantíssimo da questão emocional, da parte visível do emocional, olha que bacana. Muitas vezes a pessoa que está com câncer, ela tem um desequilíbrio no peso. Ela tem um desequilíbrio nesse peso exatamente porque ela até conhece um alimento saudável ou outro, mas ela não sabe fazer uma combinação desses alimentos. Essa é a estratégia de um profissional que tem experiência em nutrição e câncer, nutricionista que tem essa experiência, que tem esse contato, porque é muito fácil falar que fruta, verdura, legumes, carnes, ovos, peixes são alimentos in natura, são alimentos saudáveis. O difícil é você combinar esse alimento para a realidade que você tem hoje, combinar para as suas necessidades, combinar para o tipo de câncer que você foi diagnosticado, o estágio que ele está, ou se você está fazendo cirurgia, se você está fazendo quimioterapia, em qual sessão que você está. Essa combinação você não vê na internet, ela não aparece para você. Exatamente porque pouquíssimas pessoas têm essa mão, têm essa experiência e entendem profundamente do alimento para que ele possa te ajudar. Então, se você já ouviu falar de alguém que acredita que o emocional causa câncer, comenta aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho, eu quero ouvir a sua opinião. O emocional causa câncer? O que é o emocional, Alexander? A depressão causa câncer? A raiva causa câncer? A culpa causa câncer? Vou até contar uma fase da minha vida em que eu me senti culpado em relação a uma situação e eu acho que vai ser legal compartilhar com você. Você acredita que a depressão cause câncer? Você acredita que a culpa cause câncer? Coloca aqui para mim, né? Até se você não estiver assistindo ao vivo, coloca para mim nele gravado que eu vou interagir com você, eu mesmo que faço esses comentários. Olha que bacana. A Pamela fala, o emocional traz várias doenças. Eu concordo, viu, Pamela? Mas vamos focar no câncer, porque senão, se a gente falar de várias doenças, só do câncer tem 100. Se a gente falar de todas, a gente perde o limite. A depressão causa câncer? A culpa causa câncer? A raiva causa câncer? Vamos focar hoje na questão do câncer e da parte emocional. Quero ouvir de vocês. Vocês conhecem alguém que teve câncer porque estava deprimido? Câncer porque estava se sentindo culpado ou estava com raiva? Então, eu vou compartilhar com vocês, olha que bacana. Outro dia, teve uma pessoa que me procurou, estava conversando comigo, não é minha paciente, e ela falou assim, minha mãe está com câncer de mama porque ela está muito deprimida. Né? Então, ela ficou muito deprimida e ela desenvolveu câncer de mama. Aí, antes de valorizar a questão emocional, que é fundamental, a gente precisa... Eu já fiz tratamento psicológico, foi maravilhoso para mim. A inteligência emocional é um dos meus grandes aliados para o tratamento do câncer, juntamente, claro, com a nutrição, porque senão eu não estaria vivo conversando com você. E eu fiz um questionamento para ela. A sua mãe fuma? Ela falou assim, não. A sua mãe bebe? Ela bebe socialmente. Esse beber socialmente já traz um olhar diferente para a gente, porque bebida alcoólica está associada a câncer. Seja câncer de mama, próstata, fígado, esôfago, ele já tem associação, pâncreas, ele já tem uma relação. Então, eu não sei quanto desse social é excessivo. Tem pessoas que falam que é social, mas ele bebe todo final de semana. Isso não é social, isso é abusivo. Até a Organização Mundial da Saúde coloca aqui quem tomou 4 doses de bebida alcoólica, como fosse 4 cervejas, nos últimos 30 dias, já é excessivo para a mulher, né? O foco nessa mulher. Se fosse homem, seriam 5. Já é consumo excessivo, consumo preocupante. Então, como é que é esse social? Como é que foi essa relação social? Esse social uma vez no Natal, uma vez que tem um aniversário, ou esse social é todo final de semana? Se for todo final de semana, é muito.
de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né? De acordo com o Alexander. Olha que delicado. Mas tudo bem, não vou nem peguei nesse ponto da bebida alcoólica, pelo que eu me lembro, não era algo abusivo, né? Não era algo que passasse dessas 4 latinhas de cerveja no mês, né? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Como é que é a alimentação dela? Aí a alimentação já era totalmente precária. E como é que eu sei que essa alimentação dela era totalmente precária? Porque ela está acima do peso. Ninguém com alimentação saudável fica acima do peso ou abaixo do peso. Não fica. Então, esse aumento do peso é hoje já caracterizado como um principal fator de risco para formar câncer. A população brasileira, a gente tem mais de 100 milhões acima do peso, não é nem obeso, mais de 100 milhões acima do peso, e só de estar acima do peso é o grande aliado para formar câncer na mama. Então, às vezes fica fácil para a pessoa se apoiar que o problema dela é depressão, e muitas vezes ela não busca uma solução com um psicólogo, com um terapeuta, e ela deixa de lado o peso dela. Como eu já ouvi na internet, o importante é que eu já estou curado. Opa, maravilha, importante que você está curado. Mas se continuar acima do peso, o câncer ganha força para voltar. Infelizmente, as pessoas ainda... Essa ficha não caiu para os pacientes com câncer. São 700 mil pessoas praticamente no ano, 670 mil pessoas diagnosticadas com câncer todos os anos no Brasil, e não caiu a ficha de que o excesso de peso é o grande amigo do câncer hoje. Quando a gente fala de excesso de peso, muitas vezes você pode pensar, porque ele vai ter um infarto, ele vai ter o derrame. Só que se a pessoa tiver um infarto e um derrame e controlar esse peso, ela volta, ela põe uma ponte de safena, ponte mamária, o AVC pode ser controlado, ele segue a vida. Se for o câncer, esse cuidado extremo com a alimentação e com a vida vai ficar por todo sempre. Porque é extremamente mais delicado um câncer do que um AVC, extremamente mais delicado um câncer do que a doença cardiovascular. Esse ponto é chave. Enquanto houverem mulheres se apoiando na questão de que o problema dela é a depressão, que o problema dela é a culpa, que o problema dela é o sentimento de raiva ou qualquer outra situação, o que vai acontecer? Ela não vai enxergar aquilo que está na frente dela, que é o excesso de peso. O excesso de peso é o grande amigo do câncer agora no século XXI. As pessoas no Brasil, por sinal, o número de mortes por doença cardiovascular vem caindo e o número de pessoas com câncer vem aumentando. Alexandre, como é que vem aumentando se tem reduzido o número de fumantes? Como é que vem aumentando se o consumo de bebida alcoólica em relação ao passado é menor do que o de agora? Um dos grandes fatores que tem sendo apontado pelos pesquisadores é o excesso de peso. A pessoa, de alguma forma ou de outra, ela se apoia numa questão emocional, falando que o problema do câncer dela é por conta da depressão, é por conta da culpa, é por conta da raiva, e deixa de lado, deixa a vida seguir com o excesso do peso. Ou se cura do câncer, como eu já li nas redes sociais, eu estou curada do câncer. E ela está curada do câncer e dane-se o peso, fique ali acima do peso. Olha que bacana, temos aqui um comentário bem interessante. Da Pamela, mas então nesse momento em que vivemos a chance de ter câncer é bem maior, já que as pessoas têm ficado depressivas sem emprego. Pamela, a situação que a gente está vivendo, ela é única nos últimos 100 anos, a gente não tem uma situação igual. Olha que interessante, o emprego, a morte de um parente, a primeira causa de depressão, é a que mais deprime um ser humano, isso já referenciado cientificamente. E a segunda causa é a perda do emprego. A pessoa perder emprego também tem uma relação com depressão fortíssima. Mas o que eu sempre coloco de apoio para que as pessoas possam enxergar, antes de cuidar da depressão, mas não deixando ela distante, é a questão de uma nutrição anti-câncer, de uma alimentação saudável. Se a pessoa não tem câncer, a alimentação saudável cobriria essa proteção para ela, para manter o peso. E a pessoa que já tem um câncer, acreditando que esse câncer vai avançar por conta dos problemas emocionais, ela pode, juntamente com a nutrição anti-câncer,
evitar essa situação, diminuir a chance desse problema acontecer. Quer ver exemplos? Por exemplo, quando a pessoa começa a fazer tratamento de quimioterapia ou radioterapia, é comum a mulher ganhar peso. E o que o oncologista sempre pontua, você segue sua vida, continua cuidando de você, mas não vai me aumentar o peso. Exatamente porque ela segue o oncologista, ela segue a orientação, mas ela não tem nenhum suporte nutricional. Olha que situação delicada. E por que o câncer vai aumentar agora nessa época da pandemia, cientificamente falando? Porque as pessoas não estão se cuidando, estão engordando, isso já é conhecido. As pessoas que estão com a doença não estão indo ao médico, elas deixam de cuidar da saúde porque ficam com medo do Covid. Claro que tem que ter cuidado, claro que tem que ter os protocolos orientados pela Organização Mundial da Saúde, mas em hipótese alguma o corpo aceita o aumento do peso ou aceita a pessoa parar de fazer tratamento. Até uma das mastologistas que esteve aqui conosco no perfil, ela comentou que a chance de alguém que teve câncer e não faz nenhum tratamento, de falecer é a máxima, chega a 100%. Então, quando a pessoa tem a doença, ela precisa procurar os hospitais que ela fazia o acompanhamento, e se ela está nesse momento do desemprego ou de outras situações, ela precisa controlar a alimentação dela, ela precisa de um equilíbrio alimentar. Mas muito bacana, viu? Muito importante a sua colocação, porque ela é bem real de agora. Ela é uma situação que a gente está vivendo, que a gente está verificando, mas é possível controlar o peso. É muito mais simples alguém controlar o peso do que controlar o câncer. É extremamente mais simples. É como fosse comparar uma criança colocar tomar um copinho de água do que você fazer uma cirurgia de câncer no cérebro. Um cirurgião, a habilidade que ele teria que ter para fazer uma cirurgia no cérebro de um ser humano. É extremamente diferente, é muito mais simples essa redução do peso. Existem fatores emocionais associados, por sinal eu sempre falo que alimento é afeto, e quando você não conhece o porquê que você come daquela maneira, você se torna obeso, você piora a sua saúde, isso daí é real, mas a gente precisa enxergar o visível, que a obesidade está associada, que o cigarro está associado, que a bebida alcoólica está associada, que a falta de atividade física está associada, ao câncer também, e a população brasileira faz pouco exercício, então isso é um dos outros fatores que piora o tratamento do paciente, que faz com que as pessoas se tornem doentes, né? Isso é muito importante ser frisado. E quando eu falo da questão emocional, que é o seguinte, hoje a gente não tem pesquisa provando que o emocional causa câncer. De maneira alguma eu estou minimizando a depressão, não estou minimizando a culpa, não estou minimizando a raiva ou qualquer outro sentimento. Mas se a pessoa mal consegue enxergar o visível, que é o excesso do peso, mal consegue enxergar o visível, que é a desnutrição, mal consegue enxergar o visível, que é o cigarro, que é a bebida alcoólica, dificilmente ela vai ter força de mudar a parte emocional dela. Porque nem aquilo que ela enxerga ela consegue mudar, é muito mais difícil mudar a questão emocional. É muito mais amplo, muito mais intenso mudar a questão emocional. Eu vou contar a parte em que, quando eu tive câncer no fígado, que foi metástase, e eu me senti culpado, porque quando eu era adolescente eu emagreci muito, eu queria ser o Arnold Schwarzenegger, né? Eu queria ser forte, e eu tinha ido a uma farmácia e tomei Decadurabolin. Para quem conhece Decadurabolin, é uma droga que aumenta a massa muscular, ou seja, famoso anabolizante. Eu tomei 2 doses dela, e eu me senti culpado quando tive o câncer no fígado, porque eu perguntei para o médico, eu acho que eu sei por que eu estou com câncer no fígado, porque eu tomei anabolizante. Anabolizante está associado a isso, né? Até outro fator de causa para fisiculturistas. Fisiculturistas têm câncer de próstata ou fígado por usarem anabolizante. E quando eu contei isso para o médico, ele já conhecia
as células, né? Ele fez biópsia do fígado, ele tinha acesso a essas informações. Ele falou, não, o seu câncer não tem nada a ver com anabolizante. E o médico oncologista era especialista em fígado. Então, eu falei com o ultra especialista da área. Mas eu fiquei imaginando que naquela época, se tivesse acontecido no fígado e tivesse sido por conta do anabolizante, a culpa que eu sentiria naquele momento. Assim como provavelmente muitos pacientes que tiveram câncer de pulmão se sentem culpados por terem fumado, as pessoas que tiverem câncer no esôfago se sentem culpados por tomarem bebida alcoólica, as pessoas que estão hoje acima do peso já estão com consciência que o excesso de peso é um grande amigo do câncer. E o que eu quero dizer para essas pessoas? Se tivesse sido por conta da bebida alcoólica, a vida que segue, é uma vida nova a partir de agora. Errou, o erro faz parte, a culpa paralisa, o arrependimento não. Então, transforme essa culpa que você está sentindo hoje em arrependimento. O que é o arrependimento? É a demonstração máxima de inteligência. Se você, com a consciência que tem hoje, voltasse lá atrás, você faria diferente. Isso é inteligência. Não é o sabichão, aquela pessoa que sabe tudo. Não, dane-se, não tem nada a ver com cigarro, como eu já ouvi isso de algumas pessoas, não tem nada a ver com bebida alcoólica, era para eu ter mesmo porque era genético. Não tem nada a ver com obesidade, é assim mesmo e vai ser sempre dessa forma, não tem como fugir do câncer, como eu já ouvi isso nas redes sociais. O que é isso? Você colocar uma venda nos olhos e continuar caminhando e fazendo coisas que comprovadamente causam câncer. Bebida alcoólica causa câncer, cigarro causa câncer, já está associado com a obesidade, ela forma câncer, então isso é colocar a venda nos olhos. Agora, se você desenvolver esse arrependimento, que é uma capacidade de inteligência capaz de perceber que se você voltasse com a consciência de hoje, lá atrás, você faria diferente, isso sim é uma evolução. Então, vamos supor que tivesse sido por conta do anabolizante que eu tomei, o que eu faria a partir daquele momento? Me sentir, na hora, a sensação é de culpa, transforma essa culpa em arrependimento e segue a sua vida. Se tivesse voltado lá atrás, não teria feito de novo. Hoje, de hipótese alguma, mesmo não tendo culpa dessa relação, faria isso ou estimularia alguém a tomar anabolizante. Então, percebe? A culpa paralisa, o arrependimento não. A culpa paralisa, o arrependimento não. Desenvolva essa habilidade de transformar aquilo que foi ruim na sua vida em algo superior, em algo especial. E eu quero que você coloque para mim, tem alguma emoção que você não consegue controlar, que você consegue associar ela a algo que está atrapalhando a sua vida? Coloca aqui nos comentários para mim qual que é a emoção, se você está deprimido, se você está com raiva, se você se sente culpado e por que você está tendo esse sentimento, essa sensação. Por que você tem mais dificuldade de lidar com a obesidade do que lidar... por que você tem mais dificuldade de lidar com a depressão do que com a obesidade? Ou vice-versa, com a obesidade do que a depressão? Eu entendo que é mais natural alguém trabalhar com aquilo que enxerga do que aquilo que é invisível. Alguém enxerga a raiva, né? Às vezes a pessoa está com raiva, mas ela não demonstra. Às vezes a pessoa sente culpa, mas ela não demonstra. Às vezes a pessoa está deprimida e não demonstra. Por que é tão difícil enxergar a obesidade? É tão difícil enxergar o hábito de fumar e a bebida alcoólica do que a depressão? Eu entendo que é muito mais difícil a gente trabalhar com a depressão, com a raiva, com a culpa, do que trabalhar com a obesidade. É muito mais complexo, é muito mais intenso você cuidar de algo invisível, que são as emoções, do que cuidar de algo que é visível. E é claro que existem fatores emocionais associados à obesidade, eu já até gravei um áudio sobre isso, e você pode fazer essa relação muito simples, olhando para a parte emocional. Quando você come aquele alimento, por exemplo, açúcar, você come um bolo, procura lembrar quem foi a primeira pessoa que te deu aquele bolo, a primeira vez. Normalmente está associado a um gesto afetivo de alguém que você ama, alguém que você valoriza, que ele ofereceu para você. E você tenta preencher
aquele bem-estar, aquela alegria que você não tem hoje comendo aquele bolo. Então, muitas vezes você está compensando problemas emocionais que você não consegue obter. E aí você se torna obeso. Quando você faz esse link, é muito mais fácil tratar a obesidade, muito mais fácil tratar o excesso de peso. E temos aqui, olha que legal, mais um comentário. Estou com tristeza mesmo por não conseguir um emprego e não conseguir ter uma alimentação tão saudável. Pamela, olha que bacana e que importante. Até trazendo um pouquinho desse universo da internet para mulheres, né? Universo e mulheres. Hoje na internet a gente tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Acho que, se eu não me engano, são 150 milhões de usuários. Muitas pessoas precisam do seu talento, mas você não mostrou o seu talento para elas. O mundo, Pamela, precisa do seu talento. Então, talvez uma das ferramentas, um dos caminhos que você pode desenvolver é você ajudar pessoas pela internet. Você desenvolver o seu trabalho pela internet, vender um produto digital ou se filiar a alguém. Esse é um grande espaço para crescimento, né? A internet é um foguete, ela não dá ré, ela só avança, Os empregos no mundo todos modificaram, muitos se tornaram híbridos, existe o serviço real, mas existe o serviço híbrido, e outros só se tornaram totalmente híbridos, eles só têm o produto pela internet. Hoje é muito natural as pessoas falarem, eu já comprei tal coisa pela internet, é muito comum isso. Eu já fiz tal coisa pela internet. Então, pensa nisso, né? Não se sinta culpada. Transforma essa tristeza em alegria, porque muitos empreendedores, muitas pessoas, muitas mulheres, né? Vamos valorizar você. Muitas mulheres conseguiram transformar um momento triste, difícil, numa transformação para conteúdos e trabalhos que ela pode desenvolver na internet. Então, a minha sugestão seria nesse sentido, viu? Não fica... transforma a tristeza em alegria e transforma esse momento que você está vivendo numa oportunidade. Os maiores empreendedores do mundo dobraram as riquezas, começaram a atingir um poderio econômico graças a momentos difíceis como esse que a gente está passando. Momentos em que não tinha o que fazer naquela situação e ela criou uma nova oportunidade. Tá bom? Pensa nisso. Hoje eu acho que eu falei algo diferente, né? Que normalmente eu não falo desse item de emprego nas lives, mas eu acho que vale a pena. As mulheres têm uma força de trabalho, uma criatividade, uma inventividade tão grande, e a internet pode ser um espaço para que você desenvolva essas habilidades e mostre para o mundo o talento que você ainda não mostrou para as pessoas, tá bom? Então, valorizem isso. Quando a gente fala de alguém obeso, existe por trás dessa obesidade um fator emocional com a alimentação. A pessoa pode, muitas vezes, comer um alimento não porque necessariamente ela está com vontade daquele alimento, mas porque emocionalmente ele conforta ela porque a mãe talvez tenha feito aquele alimento a primeira vez para aquela criança, ou alguém que ele gosta muito fazia aquele alimento e a pessoa começa a comer sem limite, sem um começo, meio e fim. Ela come e não percebe. E na verdade ela está querendo fazer o quê? Massagear o emocional dela. Ela está alimentando do pescoço para cima, não do pescoço para baixo. Então começa a fazer esse exercício. Se você está fazendo esse ato seu de comer, esse ato seu de se alimentar, do pescoço para cima. Se ele estivesse sendo feito do pescoço para cima, reflita, mas por que eu estou comendo dessa forma? Normalmente as respostas mais difíceis não vêm de imediato. Você vai perguntar e não vai entender. Aí conversa com seus pais, conversa com as pessoas que você tem relacionamento, que muitas vezes elas abrem os olhos de vocês em relação a isso. Foi dessa forma comigo. A minha mãe, quando era criança, ela servia muito pudim e torta de maçã. E no meu aniversário, que vai ser agora em maio, em breve, eu sempre peço torta de maçã. Como eu estou casado, agora eu peço para minha esposa, que é um alimento que emocionalmente eu gosto muito, porque provavelmente toda vez que minha mãe servia esse alimento,
ela servia sorrindo. Alexander, mas você não está obeso. Tudo bem, eu não estou porque eu controlo a minha alimentação, mas se eu não controlasse, eu também estaria desequilibrado, também estaria muito pior em relação ao tratamento da doença. Mas tem pessoas que têm mais facilidade em engordar, e essa pessoa que não tem essa consciência, que massageia o emocional dela e não massageia o estômago, a tendência dela é cada vez mais adquirir esse excesso de peso, tá bom? Então, a live hoje era uma live especial que eu quis fazer para vocês exatamente por essa relação que eu acho que é importantíssima da parte emocional e do câncer. A gente não tem pesquisa provando que causa câncer, não estou desmerecendo a parte emocional, mas quero abrir os seus olhos, quero ajudá-la a enxergar aquilo que é real e você está deixando de lado, tá bom? Então, vou me despedindo aqui do Facebook, aproveito para desejar um excelente final de semana e a gente vai se falando aqui nas redes sociais. Um grande abraço.